Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre Lasca, que é uma novela do Vladimir Zazubrin que foi publicada recentemente aqui no Brasil pela editora Carambaia, com nova tradução assinada pelo Irineu Franco Perpétuo, que também é responsável pelo texto de pós-fácio aqui deste volume. Como eu disse, trata-se aqui de uma nova tradução, porque há alguns anos circulou no mercado português e de maneira um pouco mais restrita no mercado brasileiro, uma tradução anterior desse mesmo texto sob o título de O Tchequista. Então, caso você encontre esses dois títulos, fique sabendo que eles se referem a uma mesma obra. E eu gostaria de começar esse meu vídeo fazendo a leitura aqui da epígrafe do pós-fácio deste livro, porque eu acredito que essa epígrafe resuma muito bem a trajetória de publicação dessa novela ao longo do século XX. Diz o seguinte, então: a descrição mais profunda e assustadora da desumanização produzida pelo terror vermelho em seus executores aparece em uma novela expressionista pouco conhecida, Lasca, de 1923, de um escritor siberiano chamado Vladimir Zazubrin. Rejeitada pela revista Luzes da Sibéria nos anos 20, essa novela foi publicada apenas em 1989 e em 92 acabou se transformando em um filme chamado O Tchequista. E é por conta do sucesso desse filme que as traduções da época acabaram estabelecendo essa filiação ao recuperar o título. Então veja que a trajetória de publicação primeira dessa novela aqui é muito semelhante à de várias outras, né? Você tem ali um primeiro momento em que a obra foi censurada, depois, a partir ali dos anos 80, por conta de toda aquela abertura política, de glasnost, aquela coisa toda, esses textos vêm à luz, né? E daí eles acabam ganhando novos leitores, tanto em solo soviético, daquilo que seria, né, o solo soviético, quanto para o resto do mundo, né? Mas, de maneira geral, esse daqui é um livro, esse daqui é uma novela que mostra as consequências de matar as outras pessoas, não é? Ou seja, esse daqui é um texto que fala sobre como matar outras pessoas pode mexer com a cabeça de alguém. No caso aqui, nós vamos acompanhar um personagem chamado Surubov, que é o diretor de uma Tcheka regional. A Tcheka era uma polícia secreta que precedeu a KGB e que identificava, investigava, prendia, julgava e executava aqueles que se opunham à revolução. Só que vale lembrar aqui que essa prática da polícia secreta não foi inventada pelos revolucionários, não foi inventada pelos soviéticos, tá bom? A Rússia sempre teve ali a sua polícia secreta, a Rússia sempre teve ali, enfim, os seus gulags. Acontece que os revolucionários apenas se apropriaram de uma prática que já era consolidada na Rússia deste período aqui do início do século XX. Então é importante frisar bem isso para que vocês não pensem que, oh meu Deus, olha só como eles inventaram uma coisa terrível. Não, isso já existia antes. Outra coisa que eu acho que também vale a pena ressaltar antes de tratar da novela em si, é que o Zazubrin, de maneira muito interessante, ele foi responsável pela publicação daquele que é considerado o primeiro texto socialista, né? Assim, o primeiro texto literário socialista, que era um romance chamado Dois Mundos, que foi vastamente elogiado, inclusive, pelo Lenin. Então veja que, conforme a Revolução foi se aprofundando, o Zazubrin, que havia inclusive lutado ao lado do Exército Vermelho, começou a se distanciar cada vez mais dos ideais comunistas, e talvez o momento que explicite isso de maneira mais evidente seja mesmo aqui a tentativa de publicação primeira de Lasca, mas aí não deu certo, e por conta dessa sua dissidência, digamos assim, o Zazubrin acabou sendo executado a mando do Stalin alguns anos depois. Mas enfim, tudo isso para dizer que o nosso amigo Surubov, que é o personagem central aqui, ele faz o trabalho sujo que precisa ser feito, como diria lá a Ana Paula Maia, não é? O problema é que fazer esse trabalho sujo que precisa ser feito, começa a afetar a vida pessoal deste personagem. Então, a mulher dele vai embora, ele começa a ficar paranoico, ele começa a beber cada vez mais para tentar esquecer aquelas sessões de interrogatórios e coisas do tipo das quais ele participa, ele começa a ter medo do escuro e etc e tal. E aos poucos esse personagem aqui, que havia se transformado
em uma máquina de matar que sequer distinguia os rostos daqueles condenados, aos poucos ele se dá conta de que ele é apenas mais uma engrenagem, ele é apenas mais uma lasca, não é? Que faz girar uma máquina absolutamente cruel e perversa. Então, a consciência do nosso amigo Surubov aqui começa a impedir que ele desempenhe o seu papel. Sobretudo porque esse personagem começa a perceber que, mesmo aos olhos dos intelectuais comunistas, ele era uma figura um pouco desprezível. Afinal de contas, esse serviço que ele prestava colocava em evidência um aspecto negativo da Revolução, que eram aquelas mortes que estavam acontecendo ali. Sobre isso, existe aqui um momento em que um personagem diz que os intelectuais comunistas têm a sua filosofia, enquanto os operários têm o seu ódio. E é nisso que se distinguem essas duas classes, e eu achei isso muito interessante. E daí, ainda pensando sobre este personagem, não é? Sobre como que ele acaba se inserindo dentro de um panorama da literatura russa e soviética, existe um trecho aqui no texto de Pós-Fácil que diz o seguinte, isso está na página 121. Aqui temos diante de nós um herói como a história da humanidade ainda não viu. Aqui há a tragédia interna desse herói que não suportou a sua façanha heróica. Ou seja, o personagem aqui, o Surubov, ele não é descrito como um vilão. Na verdade, tanto os executores quanto os executados são igualmente vítimas e vilões dentro dessa ideologia revolucionária que acaba abarcando todas as suas ações. E por falar em revolução, ela vai aparecer aqui em vários momentos personificada como uma mulher russa, e na mesma proporção em que essa ideia revolucionária vai se personificando, os opositores da revolução, que devem ser fuzilados, portanto, vão sendo aos poucos desumanizados. Então é muito interessante observar esse movimento de oposição crescente ao longo de toda essa novela. E assim, eu já lia bastante coisa sobre como que a Revolução Russa era vista, mas eu acho que eu nunca vi uma descrição tão bonita. Esse processo de personificação da Revolução é um processo muito bonito de se acompanhar mesmo aqui ao longo do livro. Então acho que, se não fosse um livro bom, ele valeria só por conta do modo como descreve a Revolução. Mas enfim, voltando então a esses inimigos, né, a esses contra-revolucionários que deveriam ser executados, esse processo de desumanização deles acontece principalmente por duas vias. A primeira delas é o modo de construção e de ambientação desse espaço que é o porão onde aconteciam esses fuzilamentos, porque esse porão ele é descrito como um matadouro, ou seja, estes inimigos eram animalizados durante este processo de tortura ali e de execução mesmo a que eles eram expostos. Então, esse é um primeiro modo de desumanizar esses sujeitos. O segundo modo é que esses inimigos aqui, eles sempre eram fuzilados de costas, porque assim, sem ver o rosto do morto, os fuziladores não se compadeciam daquela situação, o que evitava que tudo aquilo se tornasse algo pessoal. E isso é uma coisa muito interessante aqui, essa argumentação é algo muito interessante também de se acompanhar, porque a Tcheka é vista aqui como um órgão impessoal, que não está, portanto, matando indivíduos. O que esses sujeitos estão matando são um inimigo do avanço e do progresso. Portanto, esses funcionários, na verdade, eles nem estão matando ninguém. Eles estão punindo os inimigos. E a punição é algo grandiosa, né? E é justamente por conta disso que esses funcionários sentiam uma necessidade cada vez maior de fuzilar esses sujeitos que eram condenados. Tudo isso, né, todo esse processo de você desumanizar esses sujeitos, acabava exigindo uma metodologia, digamos assim, muito própria. E essa metodologia é descrita nas páginas 91 e 92, e eu vou ler aqui rapidamente esse trecho para vocês. Diz o seguinte, então: na França havia a guilhotina, execuções públicas. Nós temos o porão. A execução é secreta.
Execuções públicas cercam a morte do condenado, mesmo o mais terrível, com uma auréola de martírio, de heroísmo. Execuções públicas agitam, dão força ao inimigo. Execuções públicas deixam aos parentes e aos próximos um cadáver, uma tumba, as últimas palavras, a última vontade, a data exata da morte. É como se o executado não fosse aniquilado por completo. A execução secreta, no porão, sem nenhum efeito estético, sem anúncio da sentença, súbita, tem efeito esmagador sobre os inimigos. Uma máquina imensa, impiedosa, onisciente, inesperadamente agarra suas vítimas e as tritura, como em um moedor de carne. Depois da execução, não há data exata da morte, não há últimas palavras, cadáver, não há nem tumba, há o vazio. O inimigo foi aniquilado completamente. Então veja que, por mais que seja chocante, é muito interessante ir acompanhando essa narrativa a partir da perspectiva de um sujeito que está segurando o chicote pelo cabo, digamos assim, não é? Ainda que eu não concorde nem um pouco com esses métodos, né, que eram tidos como necessários ao avanço e à revolução, etc., eu acho que, enfim, a coisa nunca é bem por aí. Então veja que eu não estou aqui passando pano para assassinatos, ok? O fato é que, de uma maneira ou de outra, essa crueldade dos porões é um espelho, ainda que distorcido, de maneira absolutamente monstruosa, de toda uma população cujos cidadãos escreviam bilhetes, por exemplo, acusando inimigos, vizinhos, amigos e até parentes. E esses cidadãos também eram recrutados aqui pelo nosso amigo Surubov, que vai aos poucos se dando conta de que seguir fielmente uma ideologia, seja ela qual for, pode ser absolutamente extenuante, absolutamente exaustivo do ponto de vista moral e do ponto de vista psicológico, mental mesmo. E é justamente por conta disso que, ao mesmo tempo em que ele é absolutamente subserviente e enaltece em vários momentos a revolução personificada, o Surubov também vai aos poucos se tornando cada vez mais cansado graças àquela degradação física e mental imposta pelo cargo que ele ocupa ali dentro dessa tcheca, porque afinal de contas é ele quem tem que assinar a sentença de morte das pessoas, e isso vai aos poucos ali, e ele também interroga os suspeitos, ele também vai e participa das sessões de fuzilamento, então tudo isso vai desgastando cada vez mais esse personagem aqui. E existem dois momentos em que esse desgaste dele, por conta dessas suas ações e por conta de seu envolvimento com a tcheca, existem dois momentos em que esse seu desgaste fica evidente. O primeiro é quando ele tem que jantar com o mesmo sujeito que condenou seu pai ao fuzilamento, porque o pai do Surubov era contra-revolucionário e por conta disso ele acabou sendo investigado, preso e, enfim, executado a mando de um conhecido do Surubov que depois vai jantar em sua casa. E essa cena ela é de um peso muito grande gerado pelo desconforto que é palpável entre o Surubov e este outro oficial que acabou mandando executar o pai, não é? Então esse é o primeiro momento em que esse cansaço do personagem principal fica evidente. O segundo é quando o Surubov vai assinar ali a condenação de um homem e percebe que a única coisa que separa o seu destino do destino daquele condenado é o fato de os seus nomes terem sido escritos em linhas diferentes de uma mesma folha. É esse momento, então, em que o Surubov percebe que ele não passa de uma lasca, não é, para recuperar aqui o título do livro, de uma para de madeira diante de tudo aquilo que estava acontecendo durante esses primeiros anos da Revolução. E é uma pena, né, diante de todo esse cenário que eu fui expondo aqui para vocês agora, é uma pena que os demais personagens aqui não sejam tão bem construídos quanto este protagonista, porque para além dele a gente vai acompanhando ali também outros 4 ou 5 parceiros, não é, de tcheca, e é uma pena, porque por mais que eles sejam constantemente
enfim, mencionados, a gente não tem um aprofundamento digno de nenhum deles. Então, enfim, talvez esse seja o ponto que mais, enfim, apresente algum tipo de defeito à estrutura dessa narrativa. Agora, em detrimento deste ponto deficitário dessa narrativa aqui, que é essa falta de aprofundamento dos outros personagens, o Zazubrin tem um modo muito poético de construir imagens, sobretudo graças à maneira invulgar, digamos assim, com que ele compara essas situações e alguns elementos aqui, usando algumas características próprias, por exemplo, do expressionismo, que é uma coisa que, enfim, já estava posta desde aquela epígrafe que eu li para vocês no início desse vídeo, mas o Zazubrin, ele alia esses elementos expressionistas por meio ali, principalmente do uso do discurso indireto livre, a sinestesia e alguns elementos do grotesco. Outra coisa muito interessante no estilo deste autor aqui é que, apesar de ser poético, ele é de uma concisão muito interessante, de modo que já no primeiro capítulo estão presentes todos os procedimentos estéticos e mesmo o núcleo temático que vão ser ali desenvolvidos ao longo de toda essa novela. E essa concisão faz também com que esta seja uma narrativa absolutamente episódica. Então, salvo engano, são 10 capítulos aqui, e esses 10 capítulos possuem uma relativa independência, porque eles se articulam como pequenos núcleos temáticos. Então, por mais que eles sejam postos de maneira mais ou menos cronológica, nada impede que você vá e volte por um ou outro, sem que isso comprometa de maneira muito, digamos, dramática, não é, a sua experiência de leitura. Também vão chamar a atenção aqui, primeiro, o uso da escatologia ao longo dessa narrativa, seja lá nas sessões de tortura, nos sonhos do Surubov e por aí vai. E a segunda coisa que chama bastante atenção aqui nessa novela é a obsessão pela cor vermelha que vai aparecer aqui em quase todas as cenas. Seja na bandeira, seja nos uniformes desses funcionários, seja, é claro, no sangue dessas pessoas, e esse sangue vai ser um verdadeiro rastro, vai ser uma verdadeira ruína que vai fazer com que o Surubov se lembre constantemente dos assassinatos dos quais ele participa, não é? E essa questão da cor fica evidente, é claro, mesmo na composição física deste objeto livro aqui. E daí, lendo uma nota no final deste volume, diz uma nota da própria editora, é dito o seguinte: o aspecto estreito do volume, com suas páginas infiltradas de vermelho, emolduram este livro, reforçando seu aspecto angustiante e violento. A fonte dos títulos traz o espírito militar e a lembrança das pontiagudas baionetas. A figura da capa, baseada na obra do pintor Kazimir Malevich, que era um suprematista, não é, muito importante, para a arte russa, mostra o ideal socialista do novo homem russo perdendo suas cores vibrantes e sendo engolido pelo sangue sufocante do totalitarismo. Então veja que mesmo a composição física deste livro aqui, de certo modo, estabelece algum tipo de diálogo com aquilo que vai ser narrado ao longo dessa novela. E por falar em edição, como eu já disse no meu vídeo de encerramento do mês de junho, a publicação deste livro hoje não deve ser vista como algo imparcial, ainda que talvez não tenha sido essa a intenção da editora. Não sei, apenas estou especulando aqui. É sempre bom lembrar que, digamos, durante a monarquia, as coisas também não eram lá muito diferentes na Rússia, não é? Assim como não foram muito diferentes em vários outros países onde o comunismo não chegou a ser exatamente a ideologia dominante, não é? Então, enfim, é sempre bom ter isso em vista, porque sempre que a gente lida com obras como essa, pode ser que a gente pense que o comunismo e o socialismo, etc., foi uma coisa sui generis, que é uma coisa assim terrível e desumana e blá blá blá. Quando, na verdade, se a gente parar para pensar, nenhum outro sistema social
digamos, foi totalmente isento de culpa pela morte de milhares de pessoas, direta ou indiretamente, não é verdade? Mas enfim, posto esse parêntese, esse daqui é um livro muito bom, cuja leitura eu recomendo, ainda que com certa parcimônia neste nosso Brasil de 2019, ou não também fica aí a seu critério. Em todos os casos, esteticamente falando, é um livro que chama muito a atenção, não é? Eu já fiz aqui alguns vídeos falando de maneira um pouco mais teórica sobre a consolidação de uma literatura soviética, digamos assim. Vou deixar lá embaixo o link para o vídeo onde eu falo disso com mais vagar, para que você veja caso não tenha visto. E lá naquele vídeo eu separo a produção literária acontecida, né, produzida ali em solo soviético ao longo do século XX, em 3 grandes momentos. E talvez este daqui seja um bom exemplo daquele segundo momento, não é? Que é composto por obras que se colocam de maneira contrária aos ideais revolucionários, mas ainda assim esse daqui é um livro que se aproveita muito de todos aqueles elementos temáticos e estéticos que são próprios de uma literatura revolucionária, não é? Então, enfim, é apenas no terceiro momento que haverá uma separação total, tanto do ponto de vista temático quanto do ponto de vista estético, daquelas narrativas que fomentaram artisticamente, né, ou que pelo menos apoiaram artisticamente os ideais revolucionários. Então, fica aqui um exemplo de livro daquele segundo momento, daquela minha separação historiográfica, digamos, da literatura soviética ao longo do século XX, certo? De uma maneira ou de outra, como eu já disse, então, recomendo fortemente a leitura deste livro. E é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, inscreva-se também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!